Paz cristocêntrica a todos, amém? Glória a Deus por tua presença, louvado seja Deus por este grupo de louvor que tanto tem nos abençoado com a sua dedicação através da oração cantada. Enquanto as crianças são conduzidas à sala dos professores, as crianças são levadas até a sala dos professores, eu quero convidar você a ligar ou abrir aí a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Depois, em seguida, estaremos orando ao nosso Deus e dando início à palavra dele desta noite aos nossos corações. 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Glorioso e amado Pai, na tua maravilhosa e bendita presença, estamos aqui nesta noite com gratidão no nosso coração, ó Pai, te louvando, te honrando, te adorando e glorificando o teu nome, ó Pai. Já tivemos a tua unção permeando a abertura, já tivemos a tua unção através da oração cantada, os louvores. Queremos agora também, ó Deus, a tua unção na ministração e na audição da tua palavra, ó Pai. Fala aos nossos corações, orienta-nos segundo a tua vontade, guia-nos para perto da verdade da tua palavra, ó Pai. Instrua o nosso coração a confiar em ti, porque a tua palavra diz que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Que o nosso coração encontre todos os dias descanso na verdade da tua palavra. Assim nós oramos, te agradecemos e te pedimos, no nome bendito de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você já deu a paz para a pessoa que está aí próximo de você? Você já disse para ela: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Amém? Digam para mim também. Amém. Deus está cuidando de nós. Que segurança, né, amados? Que conforto ao nosso coração. Nós vamos estar compartilhando da leitura da palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Falávamos um pouco sobre isso na quinta-feira, eu, o Rick e a Dirceia, no finalzinho da confraternização. Olha o que diz a palavra: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que texto maravilhoso, né, amados? Que texto da palavra de Deus. Não nos sobreveio tentação, provação, que não fosse desse tempo terra. Tudo que nos sobrevém são coisas desse tempo terra. E vem, né? Vem aqui, vem fora daqui, vem nas famílias do vizinho, nas casas dos nossos outros irmãos. Esses dias eu orava a Deus aqui na igreja. Nós temos algumas pessoas da nossa igreja passando por momentos difíceis, e a nossa igreja é pequena e a gente se envolve, né? Pelo tamanho da igreja. Tivemos há poucos dias o nosso irmão Gilmar internado, uma situação delicada, já tem mais de ano, né? Que vem lutando. Depois eu sei de mais alguns irmãos que eu não combinei, eu só falei do Gilmar porque só tá as filhas aqui, né? Então ele não tem como falar, você falou de mim, né? Mas a família do Jair, a Érica caminhando, cai, se machuca, né? A nossa irmã Maria Helena, a gente tem visitado ela e ela caiu, quebrou o fêmur e depois caiu de novo, quando estava perto da recuperação.
e desejosa de vir à igreja, e algumas pessoas às vezes perfeitas e sãs não têm desejo de vir à igreja, né? Compartilhar da presença dos irmãos, se entregar. A nossa irmã Amanda, depois a nossa irmã Noêmia, e tem mais algumas pessoas, a Jaque, e a minha esposa, e mais algumas outras irmãs que eu sei, não vou citar o nome, né? E que elas sabem que eu sei. E eu orando a Deus, Deus, para que tanta coisa? Divide um pouco algumas igrejas que só fazem festa, né? Todo mundo pula e sapateia e comemora e se alegram. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo padece, o Hilton, né? Eu comentei isso com ele, né? Orava por ele também, um rapaz tão forte, com a dificuldade de andar, de caminhar, de espirrar, né? Ele me contou que para espirrar ele precisava deitar e mesmo assim a dor nas costas era terrível. E eu orando a Deus, abrindo meu coração, Senhor. É claro que eu não orei, essa parte de orar para que fosse para outras igrejas é brincadeira, tá? É só para descontrair, deixa eu falar certo aqui. E falando, Deus, por que tanto assim aqui, né? E pessoas partindo. E aí, Deus, naquela semana, me trouxe uma enxurrada de outras igrejas que chegou ao meu conhecimento, sofrimento de pessoas em outras denominações, em outras igrejas também, e sofrimentos iguais ou piores do que o que nós estamos vivenciando aqui. Não sobreveio sofrimento ou tentação que não seja humana, mas o escape, nós temos um Deus que é fiel e não permite que nós sejamos provados, tentados além daquilo que nós podemos suportar. Além de tudo, ainda Ele dá mais um conforto e segurança. Ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Ele tem nos concedido força e livramento. E eu não que eu fiquei feliz, porque as outras igrejas também padecem de sofrimentos humanos. Parece que é tudo festa, né? Parece que a casa do vizinho e a grama do vizinho sempre é mais verde e bonita que a nossa. Mas não. Enfrentam iguais problemas ou talvez maiores que o nosso. É que talvez nós não estejamos vivenciando aquilo que eles estão vivenciando. Por isso é que nós consideramos que talvez os nossos, da nossa casa, são maiores. E nós vamos falar hoje um pouco sobre confiança. Confiança. O quanto Deus quer que confiemos nele. O quanto é importante para nós, amados, confiarmos em Deus. Como disse a Norma aqui na abertura, ela estava com confiança no seu coração com relação para onde a mãe dela iria. E as falas dela, as últimas falas foram: vai, mãe, para os braços do Pai. Uma confiança a quem estava recebendo a mãe dela. Confiar, amados, é muito mais do que acreditar. Alguns podem até acreditar que as coisas vão mudar, mas muitas vezes não confiam. Confiar é entregar-se. Confiar é doar-se. Confiar é ouvir a voz daquele que está falando no coração. Lança sobre mim toda a sua ansiedade. Sou eu que cuido de você. Eu tenho cuidado de você. Confiar é obedecer. Confiar também é saber o quanto eu sou amado por Deus. Confiar passa pelo campo da entrega. Confiar, amados, é saber que jamais Deus nos abandona e que jamais Deus nos deixa sozinhos. Quem confia vai dizer, como disse o salmista Davi. E o interessante é que Davi estava sendo perseguido. Davi já havia sido ungido como rei. Era perseguido pelo rei Saul.
e o seu exército muito poderoso. Davi não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para comer. E ele olha e diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Leva-me pela vereda da sua justiça. A sua vara e o seu cajado me consolam. Alguém que está sendo perseguido, jurado de morte, não tem o que comer, não tem com o que se alimentar, mas a sua confiança está em Deus, não na circunstância momentânea. Aí ele declara um dos salmos mais bonitos: o Senhor é meu pastor, Ele que está cuidando de mim. E eu gosto muito do Salmo 37:5, um salmo bem conhecido no meio cristão, salmo de número 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha que maravilhoso esse salmo. Esse salmo nos leva a depositarmos confiança no Senhor, a entregarmos o nosso caminho. Não há confiança sem entrega, amados. Todo aquele que confia é porque houve uma entrega. Entrega o teu caminho, coloca nas mãos dele. O que está acontecendo no teu caminhar? Eles iam a caminho de Emaús, coração apertado, pensando em tudo que eles viveram com Cristo, entregando o coração nas suas falas. E quando nós encontramos com Cristo, amados, o texto que a irmã Norma leu, um pouco mais abaixo, eu não me lembro agora bem aonde está, mas um pouco mais abaixo ali do 13 que ela leu, em Lucas 24, vai dizer que eles falando depois que ficaram sabendo que era Jesus, não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava. Muitas vezes no nosso caminhar, nós deixamos de sentir esse sentimento do coração queimar. Muitas vezes no nosso caminhar nós nos envolvemos tanto com as questões que são deste mundo, e que nós precisamos ter a consciência, elas virão, mudarão de condição, mudarão de tipos, mudarão de sofrimentos, mudarão de dores, e vão passando, e vão deixando de existir. Eu sempre comento o que é uma adolescência. O adolescente, ele enxerga um mundo quase à beira de um colapso, não é? Eu já fui adolescente. O adolescente tem dificuldade, às vezes, de encarar coisas simples da vida. E uma das coisas, poucas coisas aconteceram com os meus filhos na adolescência, eles passaram um processo muito rápido da adolescência, mas o Lucas me surpreendeu um dia. Eu já contei isso aqui, eu repito, meu filho mais velho, o Lucas, a Nice desce e fala: o Lucas não quer ir para a escola, está lá no quarto chorando, e chorando aos prantos. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: acabou o gel dele. Eu falei: não, não é possível. Pensei que estava morrendo. E eu cheguei lá no quarto, né, como se eu não soubesse de nada. Eu falei: Lucas, o que está te afligindo? Aí ele estava assim, mexendo o cabelo. Olha aqui, ó, olha só, não para, aí, ó, eu ergo, ele cai. Falei: mas o que aconteceu? Acabou meu gel, eu não vou assim para a escola, eu não vou. Falei: não tem problema, não vai. Mas isso aí não é problema. Rapaz, você está achando que isso aí é problema? Seu cabelo não parar em pé? Gente, ele chorava de soluçar. Muitas vezes nós paralisamos diante de circunstâncias que tiram a lógica da nossa vida. Os problemas que eram para ele na adolescência, hoje com 35 anos de idade, ele rapa a cabeça quase igual a minha.
nem o cabelo ele arrepia mais. Deixou de existir. Quantas coisas nós sofremos num passado que hoje já nem nos perturbam mais. A Rebeca fazia uma birra para pôr uma roupa. Eu tinha que brigar com as duas, com ela e com a Nice, porque uma brigando de um lado para pôr e a outra brigando para não pôr. E eu tinha que chegar e usar minha voz de autoridade. Vamos parar com essa bagunça aí. Quem manda aqui nessa bagaça sou eu. Aí eu dormia lá fora. Mas que eu falava. Não é? Deixou de existir alguns problemas. Sabia que vai chegar um período da nossa vida, e na minha já tem chego. Esses dias eu saí de camisa social e tênis. Não é? Vocês já viram os senhorzinhos usando? Camisa social e tênis? Eu coloquei o tênis e nem percebi. Aí quando eu saí eu falei, gente, eu olhava os tiozinhos e falava, como é que anda? Camisa social. E eu me olhei, e eis que eu estava. E isso já não é mais problema. A roupa da moda não é mais problema. Se tem ou deixa de ter etiqueta, não é mais problema. Se o carro é o mais novo, já não é mais problema. Tem um monte de coisa que passa e que a gente às vezes se esquece que elas vão passar. O que nós precisamos olhar é o quanto nós temos entregado o nosso caminho ao Senhor e confiado nele. Mas é Ele quem cuida. E nós nos afligimos no caminho e sofremos pelo caminho, ao invés de tomarmos a atitude de depositarmos nas mãos dele. Senhor, está nas tuas mãos. Eu não posso fazer, mas eu confio que tu és Deus. Eu confio em ti. É muito importante, amados, nós prestarmos atenção na leitura quando nós fazemos e ver o que ela está falando. O texto que nós acabamos de falar, ele tem algumas palavras que são chaves para uma leitura de quem quer adentrar e se alimentar da palavra. A primeira palavra-chave, entrega. Com caminho, entrega, caminho. Senhor, confia nele, mas fará. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de entregar ao Senhor os seus caminhos. Confia na força do seu próprio braço. Confia no seu próprio intelecto. É importante que a entrega seja feita a Ele. É importante que a confiança seja nele. É importante que a nossa esperança queime no nosso coração, que quem faz é Ele. Que a gente atribua a nossa confiança, a nossa espera e esperança nele. Isso são características, amados, de quem confia. Aquele que entrega é porque confia. Aquele que entrega ao Senhor é porque confia no Senhor. Aquele que espera no Senhor é porque confia nele e sabe que é Ele quem vai fazer. Eu digo, essa espera, amados, não é de alguém que fazia como dizia o Barnabé, ia para a roça, sentava embaixo de uma árvore, comia a marmita e dizia, o Senhor vai cuidar da plantação. E nunca colhia, porque não plantava. Mas existem algumas coisas que fogem do nosso controle, sim ou não? Existem coisas que nós não podemos resolver, mas sofrer por elas antecipadamente vai resolvê-las? Perdermos a confiança em Deus vai solucionar o problema? Muito pelo contrário, vai nos causar outros. E um deles é a angústia, e um deles é o sofrimento, e um deles é a depressão, síndrome do pânico, desespero. E quando nós depositamos confiança, aí nós vamos descansar. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia declara que é feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor. Quem quer ser feliz? Diga amém, eu quero.
Glória a Deus. Eu quero ser feliz, porque é tão gostoso quando a gente encontra uma pessoa feliz, não é gostoso? E agora imagine a pessoa sair de perto de você e diz assim: nossa, como que é bom encontrar aquela pessoa, ela é uma pessoa feliz. E mais ainda, como é gostoso nós vermos alguém que é feliz mesmo em meio a circunstâncias difíceis, porque confia no Senhor. E aí a gente se afasta e diz: olha, aquela pessoa está passando por uma situação muito difícil na vida dela, mas como ela confia no Senhor. Que bonito ver isso. E a palavra de Deus diz assim no Salmo 44. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 40, versículo de número 4. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. O homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e não pende para aqueles que são afeiçoados à mentira. Olha, muitas vezes nós vemos pessoas estufando o peito e dizem: a minha felicidade está no império que eu construí. Arrogância. Pilatos disse que poderia libertar Jesus. Jesus disse: olha, se não fosse pelo meu Pai, nem no cargo que você está, você estaria. Você não tem autoridade sobre mim. Muitas vezes o homem confia em si mesmo. E muitas vezes ele confia tanto que ele mente para ele mesmo, que tudo que ele possui e tudo que ele é, veio do seu esforço próprio. E fala de boca cheia. Sendo que a palavra está dizendo: feliz é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado. Deus quer, amado, que nós sejamos felizes. E a verdadeira felicidade está naquele que confia nele. Não há felicidade verdadeira para aqueles que não confiam no Senhor. Infelizmente, não há. E olha o que diz a palavra no Salmo número 84, 12. Vamos dar uma corridinha. A gente tem bastante aviso. Salmo de número 84, 12. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E é claro que nós precisamos deixar bem claro que o fato de nós confiarmos no Senhor não vai nos isentar de problemas. Davi confiou no Senhor e teve muitos problemas. Moisés confiou no Senhor e teve muitos problemas. Tantos outros homens, apóstolos e discípulos confiaram no Senhor e tiveram problemas. Mas uma coisa eu garanto, que aqueles que confiam no Senhor passam pelas dificuldades e pelos problemas de uma maneira diferenciada, porque é o Senhor quem os sustenta, é o Senhor quem os guarda, é o Senhor quem os coloca de pé todos os dias. Feliz o homem que confia no Senhor. Quando nós lemos no início 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, significa tirarmos todo o peso dos nossos ombros e depositarmos no Senhor. Se eu estivesse carregando esta caixa pesada e alguém dissesse: dá para mim, e eu entregasse todo o peso que eu estava sustentando, já não é mais meu. O que a palavra está dizendo: deposite em quem pode carregar por você. Esta é a oferta de Deus quando Ele diz para nós: seja feliz, confie em mim. Eu quero que você seja feliz. Deixa eu ajudar você no seu fardo. Deixa eu tornar ele leve, o jugo suave. Não peguemos para nós peso desnecessário, amados. Não carreguemos peso que não nos pertence mais. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Confiança
não é ignorarmos os problemas, amados, mas escolhermos descansar em Deus, certos de que Ele está no controle da nossa vida. Confiança não é dizer eu não tenho mais nenhum tipo de problema, mas é escolher. Eles não vão me atormentar ao ponto de eu perder a minha paz. Uma paz que excede o entendimento que o próprio Deus nos oferece. Como é gostoso nós olharmos para esta confiança e sabermos que nós temos um Deus que faz questão de nos ajudar nas nossas dificuldades. Confiança não significa ausência de problemas, mas um desfrutar da paz que excede todo entendimento. Quanto mais eu confio que é Ele quem está cuidando, muito mais eu descanso nele e prossigo. Amém? Que Deus preencha o teu coração desta confiança. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça-nos nos momentos difíceis desta vida, dizendo: eu estou com você. Que Jesus Cristo e a sua graça continue nos instruindo em todo o tempo pelo caminho da sua paz. A paz que Jesus nos oferece, diferente da paz do mundo. Que nós, todos os dias, possamos dizer: Senhor Jesus, eu confio em Ti. Eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos e descanso. Amém? Vamos dar a Ele uma salva de palmas em nome de Jesus. Deus quer que você confie nele. A pergunta é: você quer confiar nele? Mais e mais e mais? Renove todos os dias a tua mente. Ele tem cuidado de você. Renove a tua mente nesta verdade. Não se veja só em nenhum momento.